Graça e paz, igreja linda, amada do Senhor, glória a Deus por essa noite, mais um culto da vitória. Vamos tirar isso por mais um culto da vitória, pelo culto da vitória. E quando a gente diz assim, por mais, parece que está saturando, parece que está aturando mais um culto, não. Pelo culto da vitória, pelo culto, cultuar o Senhor é uma alegria, é uma satisfação, é a plenitude que nós cristãos temos de louvar e adorar ao Senhor. Hoje eu quero refletir com vocês sobre esse tema, né? Estamos falando de gratidão. Obrigado, meu irmão, glória a Deus. A gratidão que sustenta a vida e o ministério, porque a gratidão a Deus que sustenta a nossa vida, sustenta o nosso servir ao nosso Deus. E eu quero logo antecipar aqui, se alguém tem motivos de gratidão, aproveita ali, vocês sabem que tem papel, caneta, tem um potezinho da gratidão ali, que no final nós lemos todos os motivos de gratidão, as graças alcançadas nesse tempo de campanha da vitória. E Milena mandou ela escreveu: quero agradecer a Deus pela minha cirurgia. Eu estava em oração por esse propósito, que Deus realizou em apenas um mês, colocado diante dele, e tudo correu bem, para a glória do Senhor. Glória a Deus, Milena, pela sua vida, e Deus honra a quem o busca. Gratidão a Deus. E eu quero, antes de iniciar aqui, a gente está falando de gratidão, e agora há pouco nós tivemos agora um momento de ofertório, e muita gente, infelizmente, não tem o entendimento da importância desse momento. O momento de ofertório da igreja, ele não é um momento financeiro da igreja. Isso é para quem não conhece a Jesus, é que pensa essas coisas. Mas ele é um momento de adoração a Deus. Ali eu devolvo, eu trago a generosidade, porque eu já fui abençoado pelo Senhor. Ali eu obedeço, trago uma parte daquilo que Deus já me dá, para que eu possa colaborar, fazer a minha parte para o reino avançar. E nós pregamos aquilo que nós vivenciamos. Por isso que eu estou compartilhando, porque hoje estamos falando de gratidão, e eu quero partilhar usando esse exemplo para começar esse tempo de reflexão sobre gratidão. Há pouco tempo nós lançamos uma campanha para podermos ali trocar o ar-condicionado do Kids, porque o ar-condicionado do Kids ele já deu o que tinha que dar, estava quente, já fazia um bom tempo que as crianças estavam ali suando, mas não era suando de corrida mesmo, não, era suando quando ministrava ali, a gente estava trazendo ventilador, enfim. Então Deus sabe de todas as coisas, e Ele nos abençoa, é Ele que traz a bênção, é Ele que é o dono do ouro, da prata, e a importância da igreja generosa. Então nós lançamos em uma semana a campanha lá, para colabore e faça parte aqui, para que a gente pudesse trocar aqui o ar-condicionado. E vocês sabem, quando foi no Conversa de Casal, o último Conversa de Casal que nós tivemos, nós fomos abençoados através da Igreja Renovo, que nos presenteou com o ar-condicionado para a sala do Kids. Já está lá funcionando, desde domingo, desde sexta-feira, né? Mas domingo no culto as crianças já estavam usufruindo dessa bênção. E o que é que eu estou querendo falar com isso? É que a bênção vem de outra igreja. A bênção vem através da liderança da igreja. A gente teve no sínodo, quem esteve conosco no sínodo na sexta-feira, pôde verificar que no momento de adoração, lá no momento de ofertório, o que foi que aconteceu? Quando nós abençoamos, Deus derrama bênção na nossa vida. Não é uma barganha, é filhos que são obedientes e cumprem com aquilo que Ele traz. Quanto mais obediência, mais Ele abençoa, porque Ele sabe que aquele filho vai levar a bênção para outras pessoas. Então assim a Renovo fez conosco, quando foi na sexta-feira de noite. A Renovo apareceu uma oportunidade de dos espaços em cima da igreja, e eles também estão precisando de espaço para o Kids, e aí o proprietário fez uma oferta, e quando foi lá no sínodo, quem estava conosco no sínodo, todo o sínodo lá, o bispo lançou, e todo o ofertório do sínodo, ele foi revertido
para abençoar renovo, para conseguir o espaço de cima para as crianças. Então, quando nós pregamos e ministramos, nós pregamos e ministramos aquilo que nós vivenciamos. Essa é a igreja do Senhor, a igreja que celebra, a igreja que reparte, a igreja que é grata por tudo que Deus nos traz. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, ela diz assim, olha, a palavra do Senhor diz assim: alegre-se sempre, orem continuamente. Esse é o verso 16 e 17, e o 18 diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Só que muitas vezes em nossa vida, nós não paramos para agradecer a Deus pelo dom da vida. Deus nos dá a vida, Deus nos dá o ar, Deus nos dá a água, Deus nos dá tudo que nós necessitamos. E muitas vezes nós não agradecemos, pelo contrário, nós temos o mau hábito de resmungar, de reclamar das coisas que nós queremos, que nós tentamos ter ou fazer e nós não conseguimos. Muitas vezes temos tanto ao nosso dispor, mas porque a gente quer algo especificamente e nós não conseguimos, nós começamos a reclamar, a murmurar. Deus nos enche de tanto mimo, gente, mas nós muitas vezes só queremos ver a grama verde do vizinho e desprezamos a grama que o Senhor nos dá diariamente. Faz sentido para você? Nós temos péssimo hábito da ingratidão, fruto da vontade egoísta da nossa carne. Mas nós temos aprendido com a palavra do Senhor a moldarmos a nossa mente, Romanos 12, 2, para que a gente possa enxergar as maravilhas do Senhor em nossa vida diariamente. Deus, Ele é um Pai amoroso, misericordioso, que nos ama tanto e nos entrega aquilo que é necessário, e muito mais do que é necessário para termos uma vida plena e uma vida abundante. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, verso 14, ele vai dizer que tudo ele pode naquele que o fortalece. E tem muita gente que usa esse versículo erroneamente. Paulo está dizendo ali que ele já passou momentos de fartura, que ele já teve momentos de dificuldade, de muita escassez. Então que ele aprendeu a estar no muito, ou estando no pouco, ele aprendeu que isso, as circunstâncias não vai trazerem mudança para a sua vida, porque ele tudo vai poder, porque quem o fortalece é Jesus, e ele está em Jesus. É isso que nós precisamos aprender com Paulo, a viver bem em toda e qualquer circunstância, satisfeitos no Senhor. É isso que nós precisamos. A gratidão a Deus é o mínimo que nós precisamos ter pela presença dEle diária em nossas vidas, através do seu Santo Espírito. Deus cuida de nós a todo instante. Deus, Ele luta as batalhas conosco, batalhas que muitas vezes não enxergamos, mas Ele está lá guerreando por nós. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai, que nos ama e nos cuida, e nós precisamos ser agradecidos a Ele a todo instante. Agora, eu quero compartilhar brevemente com vocês 3 coisas que precisamos entender sobre gratidão. E a primeira dela é que Deus é ela que nos sustenta e nos faz caminhar seguindo, cumprindo o seu propósito na nossa vida. A gratidão coloca Deus no centro e tira o peso do nosso próprio braço. Ele tira o nosso eu, que a gente tanto tenta colocar centralizado. Ele tira e coloca Ele. A gratidão faz com que a gente coloque Deus no centro de tudo. É como nós cantamos aqui. O que importa é que nós diminuamos e que Ele cresça, ou seja, que nós saímos para que Deus seja o centro da nossa vida. Mas outra coisa que eu preciso entender sobre gratidão
é que, em segundo lugar, a gratidão abre os nossos olhos para aquilo que Deus já fez. A gratidão faz a gente enxergar aquilo que Ele já fez na nossa vida. A gente tem uma mania de olhar, Deus faz tanta coisa e a gente começa a olhar o que está faltando. Ah, mas está faltando isso aqui. Não, mas está faltando isso aqui. Mas, poxa, isso aqui eu nunca consigo. A gratidão faz com que a gente olhe para aquilo que Deus já realizou na nossa vida, gente. Muitas vezes pedimos tanto que esquecemos de reconhecer o que já recebemos. Às vezes a gente faz uma listinha, eu quero isso, eu queria isso, Senhor, eu queria... Por que é que eu não consigo isso aqui, Senhor? E o Pai está dizendo, filho, olha ali, tu já ganhasse tanto. Tu esquecesse aquilo que eu já te entreguei. Às vezes a gente está passando por uma tribulação, por uma adversidade, e a gente se desespera. Mas, Senhor, e agora? O Senhor parece que me abandonou, o Senhor não me escuta. E Ele está dizendo, filho, tu esqueceu que tu já passasse por isso outras vezes, e eu cuidei de cada detalhe, eu continuo sendo o mesmo, estou aqui. Mas a gente às vezes se esquece do que Deus já fez na nossa vida. A ingratidão, ela cria um coração cansado. Sabe quando a gente está cansado? A gente começa a enxergar as coisas muito maiores do que elas são. A gente começa a achar que a gente nunca vai conseguir. Porque a gente está exausto, a gente está cansado, a gente está perdendo as forças. E tudo parece superdimensionado. A ingratidão cria um coração cansado. Mas a gratidão, ela cria um coração renovado. Quando eu sou grato, eu olho para o que Deus já fez na minha vida e eu digo, poxa, esse Deus que já fez, Ele vai continuar fazendo. Olha, não se desespera. E eu não estou dizendo aqui ficar acomodado, não é isso. A gratidão faz trazer a certeza de que, olha, eu tenho um Pai que Ele cuidou, Ele cuida e Ele vai continuar cuidando da minha vida. Então isso traz a tranquilidade para o meu coração. Ele renova as minhas forças. A idade chega, mas eu continuo vigoroso, fortalecido, porque não tem a ver com idade, tem a ver com aquele que atua na minha vida. Não mais eu, quando nós aceitamos Jesus, não é mais eu que vivo, mas Cristo que deve viver em mim. Isso na vida pessoal. Nós agradecemos pela preservação, pela provisão, pelas portas que Deus abriu e até pelas portas que Deus fechou para nos proteger. Quando eu sou grato a Deus, eu entendo que aquilo que Ele me trouxe de oportunidade é porque Ele cuida de mim. E aquilo que Ele fechou, eu não reclamo, eu não resmungo, porque Ele tem o olhar de todas as coisas, Ele sabe que Ele fez aquilo ali para me proteger e eu preciso entender isso. A gratidão faz eu olhar para isso. Aquilo que eu tanto queria, mas eu não consigo. Eu paro de resmungar e digo, obrigado, Senhor. Porque eu não entendo. Mas uma coisa eu sei, Tu cuida de mim, Tu me protege. Então se não abriu as portas, é porque não era para eu ir. Falando ministerialmente, nós agradecemos pelas vidas alcançadas, pelos pequenos avanços, pelas sementes que ainda vão frutificar. E aqui eu trago para a nossa igreja. Nós precisamos sermos gratos às vezes. E eu já apanhei. Oh, como apanhei. Tinha vezes que eu saía ali da sala, que eu olhava aqui para baixo e disse, misericórdia, meu Deus, onde foi que eu errei, Senhor? Até Deus dizer, filho, não tem a ver contigo não, eu continuo fazendo o que eu te chamei para fazer, porque o resto que tem a ver comigo, não é contigo não. E aí eu descansei no Senhor. Agora descansar no Senhor não é eu me acomodar. Eu preciso continuar fazendo a minha parte, eu preciso continuar exortando a igreja, eu preciso continuar fazendo a obra, eu preciso continuar motivando, trazendo todos para o entendimento, porque a igreja não tem motivação, motivação é Jesus, a vida de Jesus é a nossa motivação, o ide de todos nós que somos chamados para alcançar todas as vidas para Jesus. Então eu continuo fazendo a minha parte, mas é Deus que vai acrescentando os que vão sendo salvos. Então eu agradeço por cada vida salva nesse lugar, nesses 5 anos, pelos pequenos avanços que nós vamos trazendo em todas as áreas.
E você vai agradecendo a Deus em cada ministério, em cada área que você está estabelecida nesse lugar. Nós vamos agradecendo por cada semente que ainda vão frutificar. Quantas crianças que estão aqui, sendo ministradas, as crianças não entram ali na salinha para brincar, apesar de ter momentos de brincadeira. Elas entram para serem ministradas no Senhor, elas entram para louvar, para adorar e para cultuar ao Senhor, na idade delas, do jeito delas, na compreensão delas, mas elas estão sendo preparadas. Essas sementes vão frutificar, é a igreja da manhã. São nossos filhos, são nossos netos, é a igreja do Senhor avançando. A gratidão nos faz perceber que Deus, Ele já está agindo, mesmo quando ainda nós não vemos o quadro completo. Deus, Ele continua agindo, mesmo quando você não enxerga, Deus está trabalhando na sua vida. Você pode estar passando por um perrengue, quando a gente fala aqui no Nordeste, mas mesmo dentro desse perrengue que você pode estar passando, creia que Jesus, Ele está trabalhando na sua vida, porque Ele nunca perde o controle de nada. Ele tem o controle de tudo. Então confie, obedeça e continue perseverando, porque no tempo certo você vai colher os frutos. Por fim, a terceira coisa que a gratidão me faz entender é que a gratidão transforma o servir em adoração. O meu servir é a forma de eu adorar a Deus. Sem gratidão o serviço vira rotina. Rotina. É por isso que nós temos um crivo aqui em todos os ministérios. Precisa entender que o servir é diferente de eu simplesmente vir para cumprir uma obrigação. E Deus não quer profissionais aqui, não. Deus quer servos. Ele não quer ninguém que esteja no tempo livre. Ah, Senhor, hoje eu estou com tempo livre, hoje eu vou ali para fazer isso aqui para o Senhor. Não, Senhor. Hoje tanta coisa aqui, não, outra hora, e quando eu tiver com tempo livre, eu for. Não, filho. Deus quer verdadeiros adoradores. Nós começamos a cantar isso aqui hoje. Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E esses verdadeiros adoradores não servem a Deus simplesmente por uma simples uma simples rotina, pelo simples dever, por uma simples obrigação. Não. Nós servimos ao Senhor com gratidão. E aí, com gratidão, quando eu sirvo ao Senhor, isso vira um culto ao Senhor. Você cultua ao Senhor quando você está aqui louvando e adorando. Mas você cultua ao Senhor quando você está ali no computador enviando as mensagens, louvando, e deu certo, a mensagem foi, que maravilha, a igreja está ali lendo a Bíblia refletida ali. Você cultua ao Senhor quando você vem ali para a atmosfera, recepcionar as pessoas que chegam. Você cultua o Senhor quando você vem aqui tirar uma foto, fazer um pequeno vídeo, para que depois a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor se propague pelas vias da internet para alcançar vidas para Jesus. Você cultua o Senhor quando você não está aqui, ninguém está lhe vendo, porque você está lá dentro da sala ministrando para as crianças. Você cultua o Senhor quando durante a semana ninguém enxerga, mas você está aqui varrendo, limpando o banheiro e ajeitando a casa para os adoradores se reunirem. Quando nós fazemos isso com um coração cheio de gratidão, nós cultuamos ao Senhor. Quando lembramos de tudo que Deus já fez por nós, nós servimos com mais alegria, com mais entrega, com mais esperança. Sábado, nós tivemos sexta-feira o sínodo, a abertura. No sábado é a parte que é mais burocrática da igreja, decisões da igreja. E nós estávamos lá, aqui perto de 8 horas, porque começa de 9 horas. E lá se estendeu um pouco, e a gente saiu de lá de 1 hora. E a gente saiu de lá 2 horas, foi? E saímos de lá correndo. Por quê? Porque de 15 horas tinha um mercado solidário. Ninguém almoçou. Fizemos jejum obrigatório. Chegamos aqui em cima da hora, as pessoas chegando, mas foi maravilha, o mercado solidário, palavra de Deus, comunhão, e ali a comunhão com as pessoas foi bênção do Senhor.
Infelizmente tivemos a perda de uma pessoa bem próxima de nós e nós saímos daqui correndo lá para o cemitério de Paulista, para o velório e para o sepultamento da pessoa. Chegamos em casa, acho que era 8 horas da noite. Ah, pastor, poxa, que peso, hein? Tem peso não. Eu vinha no carro conversando isso com ela. Tem peso não. Nós somos adoradores do Senhor, nós servimos ao Senhor. Se chegasse em casa e tivesse alguma coisa que Ele nos levasse, nós íamos alegre e feliz da vida. O corpo fica cansado, mas o espírito está vivo, porque Ele está lá servindo com alegria ao Senhor. É isso, não tem a ver com a gente, tem a ver com o Senhor. Louvor e adoração a Deus é nos entregarmos como sacrifício vivo para o cumprimento do seu propósito. O que Ele pede de nós, não tem que ter murmuração, não tem que ter reclamação, tem que ter obediência, louvor e adoração e entrega a Ele. A gratidão não apenas olha para trás, ela olha para frente e ela declara: o Deus que começou a obra, Ele vai completá-la até o dia da vinda de Cristo Jesus. Aleluia por isso. Louvor pode vir. Meus irmãos, gratidão não é apenas um sentimento, ela é uma arma espiritual. Quando temos uma vida grata, nós começamos a lutar as batalhas espirituais mais fortemente. A gratidão, ela nos ajuda, porque ela nos traz também cura do coração. Ela renova as nossas forças e realinha os nossos propósitos que Deus nos traz. Hoje, Deus chama você para se lembrar de tudo aquilo que Ele já realizou na sua vida. Tudo aquilo que Ele já realizou no seu casamento, na vida dos seus filhos, na vida da sua família. Tudo aquilo que Ele já fez no seu trabalho, enfim. Se você está de pé, é pela graça de Deus. Como igreja, nós precisamos sim olhar para tudo o que Deus já realizou entre nós. Tudo que Deus já realizou por meio de nós. 5 anos de muitos milagres, sim. Os nossos ministérios, ele existe pela graça de Deus. Mas nós somos chamados a prosseguir adiante, olhando para o alvo, que é cada dia mais sermos parecidos com Jesus e alcançarmos todas as pessoas para Jesus. Fazendo a diferença nessa rua, nesse bairro, nessa cidade, no lugar onde Deus colocou a gente. Enfim, gente, meus irmãos, o futuro, ele será sustentado por essa mesma graça do Senhor. É tudo pela graça de Deus. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Eu quero encerrar expressando a nossa gratidão a Deus por tudo, com um versículo que se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 7, verso 12. O texto diz: então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Sejamos gratos pela presença desse Deus em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Tu és o Rei dos Reis, Tu és o Senhor dos Senhores. Tu nos criaste para Te louvar, para Te adorar e para vivermos em uma vida de relacionamento contigo. Obrigado, Senhor. Apesar de nós, de nossas falhas, Tu nos amas. A Tua graça nos invade. A Tua misericórdia nos renova. Obrigado, Jesus.
Hoje nós só queremos te louvar. Queremos cantar essa canção ao Cordeiro. Vem, Senhor, que nós possamos viver tudo o que Tu preparasse para nós nessa geração e que possamos deixar um legado de amor e gratidão para a geração vindoura, em nome do Teu Filho Jesus. E os que amam